Bom, muito bom dia a todos. Dar as boas-vindas aqui à FESAT, Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, aqui representados pela Sra. Maria das Dores Gomes, Francisco Figueiredo e António Baião. Muito obrigada por estarem aqui. Aqui é apenas uma pequena nota de como é que vamos fazer aqui esta audição. Eu darei, numa primeira abordagem, a palavra aos senhores que podem dividir como entenderem o tempo, falar só um ou falarem os dois ou três, durante 10 minutos, depois passarei a palavra a cada grupo parlamentar, que terão 5 minutos para colocar questões, e depois no final voltarei a dar-vos a palavra por mais 10 minutos final para poderem responder ou para poderem acrescentar alguma coisa à vossa intervenção inicial. Tem ali um cronómetro também só para dar para vos fazer aqui um bocadinho, indicar melhor a vossa gestão de tempo, e dou-vos já a palavra então para os vossos primeiros 10 minutos iniciais. Então, bom dia, muito obrigado por nos receberem. Bom, no fundamental, o que nos traz aqui hoje é os despedimentos nas cantinas escolares. Com a descentralização de competências, as câmaras municipais, umas tomam conta dos trabalhadores que trabalham há 20 ou mais anos nas cantinas escolares, outras, portanto, recusam assumir os postos de trabalho dos trabalhadores. Portanto, quando se trata de câmaras municipais que adjudicam, portanto, o serviço de refeições das cantinas escolares, esse problema não existe, as concessionárias tomam conta dos trabalhadores como se nada houvera tido lugar, portanto, com todos os direitos e regalias, incluindo a antiguidade, e mesmo para os trabalhadores contratados a termo, as empresas estão habituadas a tomar também conta desses trabalhadores, por isso é que eles estão, alguns precariamente, há mais de 20 anos, portanto, a trabalhar no mesmo local de trabalho e todos os anos assinam contratos em setembro para serem despedidos em junho. Agora, com a descentralização de competências, o que acontece é que a maioria das câmaras municipais não assumem, portanto, os contratos de trabalho dos trabalhadores e estes trabalhadores são despedidos sem justa causa e sem processos disciplinares. Portanto, isso aconteceu com as câmaras municipais de Ponte Lima, Celurico de Basto, portanto, de Lamego. Estão a decorrer processos com algumas destas câmaras em tribunal para anularem, portanto, esses despedimentos. Contudo, do nosso ponto de vista, as câmaras municipais estão obrigadas a cumprir a diretiva comunitária, portanto, e também a diretiva comunitária, portanto, que foi transposta para o Código de Trabalho, por 285 do Código de Trabalho, 201/23, e isso não está a acontecer. No fundamental, as câmaras municipais alegam que têm que cumprir a lei da administração pública, que prevê que essas administrações sejam feitas por um concurso. Contudo, essa lei e o Código de Trabalho são leis de valor igual. Os tribunais têm dito isso de forma muito clara. São de valor igual. Uma visa criar transparência na admissão de trabalhadores da administração pública e outra visa, portanto, garantir o direito à segurança no emprego, que é um desígnio constitucional. E por isso, digamos, entre a transparência na admissão da função pública e a garantia da segurança do emprego, esta prevalece naturalmente sobre a outra, é isso que têm dito, portanto, os tribunais. Contudo, as câmaras municipais resistem, portanto, à admissão destes trabalhadores, mesmo daqueles efetivos, e por isso é que pedimos esta reunião. Na verdade, não há nenhuma razão, digamos, para que isto aconteça, na medida em que as câmaras municipais, o serviço estava concessionado pela DGEST, portanto, as câmaras municipais assumiram o papel da DGEST, portanto, do Estado, na gestão das escolas. Por isso, do ponto de vista do Código de Trabalho, 285 do Código de Trabalho, número 2, diz que há, na prática, uma reversão da exploração dos estabelecimentos e, portanto, para aquelas câmaras que assumem a gestão direta do serviço de refeições, têm que assumir, portanto, os postos de trabalho e só assim é que pode ser garantido, portanto, o direito à segurança do emprego previsto na Constituição da República. Depois, para além destes trabalhadores efetivos, que aí não há qualquer dúvida que as câmaras têm que tomar conta deles, há o problema dos trabalhadores contratados a termo, não é? Porque cerca de 90% dos trabalhadores das cantinas escolares são trabalhadores contratados a termo. E estes trabalhadores, então, ficam
completamente no desemprego, porque os outros estão sempre metidos em processo em tribunal, no sentido da sua reintegração. Mesmo para os contratados a termo, o fundamento do contrato não é legal e, portanto, o termo não é legal e, por isso, os trabalhadores, naturalmente, podem recorrer para o tribunal. Mas aquilo que se impunha é que, nesta descentralização de competências, porque as câmaras alegam também que o Estado, na descentralização de competências, portanto, não lhes entregou estes trabalhadores, e podia ter feito, evidentemente, porque a DGEST conhece e sabem, digamos, o quadro pessoal que existia nas escolas. E por isso é no fundamental esta questão que nos traz aqui, porque cada vez mais câmaras assumem a gestão direta do serviço de refeições e, nesse caso, só temos uma Câmara Municipal, que eu saiba, o camarada aqui poderá depois acrescentar, que é a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Tomou conta dos trabalhadores, com todos os direitos e regalias e com as suas antiguidades, etc. Embora depois, na prática, também se precisa de ver qual é o estatuto destes trabalhadores que as câmaras assumem por força do 285 do Código de Trabalho e da Diretiva Comunitária respectiva. Porque a estes trabalhadores não lhes é concedido os mesmos direitos que os outros trabalhadores da Câmara Municipal, designadamente no que toca ao horário de trabalho ou outros aspectos. E por isso estes trabalhadores ficam ali numa situação em que são funcionários da Câmara, mas que não se aplicam os mesmos direitos e regalias dos outros trabalhadores. Também é uma situação que devia ser esclarecida, isto é, estes trabalhadores quando se transferem, quando é transmitido o estabelecimento, ou neste caso quando há uma reversão do estabelecimento e que se mantém todos os direitos e regalias, incluindo a antiguidade, digamos, ao serem integrados na Câmara Municipal, portanto, há uma outra contratação que se devia aplicar aos trabalhadores para não haver nenhum prejuízo para os trabalhadores. E neste momento era isto que queríamos referir. Então, utilizando da parte do nosso tempo, mais 2 ou 3 exemplos, pode ser, e fazer também um enquadramento histórico. Nós já viemos aqui, no ponto de vista do nosso sindicato, sobretudo da região centro, já viemos aqui também à Comissão, no âmbito da questão destas concessões da DGERT, colocar o problema do vínculo contratual destes trabalhadores, tal como o camarada Figueiredo aqui colocou, que são contratados todos os anos. Inicialmente, inclusive, contratados por período letivo. Depois conseguimos, naquilo que foi a progressão com a própria DGERT, colocar com que esses trabalhadores tivessem contratos de 9 meses. Depois também conseguimos que, em algumas questões das categorias profissionais destes trabalhadores, conseguissem também melhorar. Por exemplo, trabalhadores adquiriram categorias como preparadores de cozinha e não todos como empregado de refeitório, que é o salário mais baixo. E isto tudo, neste momento, com a descentralização de competências, está a perder-se. Cada município faz o seu concurso, existe inclusive, por exemplo, Castelo Branco até fez concurso, dividiu as escolas todas para que não ficasse só numa empresa e candidataram-se as empresas, e então 2 empresas diferentes que ganharam a concessão. Dizia eu que cada empresa depois, em cada município, faz aquilo que quer no ponto de vista da contratação desses trabalhadores. Eram cozinheiros de primeira, regressam a cozinheiros de terceira, porque é o salário mais baixo. Eram preparadores de cozinha, ganhavam mais, voltam a empregados de refeitório, que é o salário mais baixo. Esta é outra preocupação, que é que não houve salvaguarda e não está a haver salvaguarda em relação a estes trabalhadores que, como o Figueiredo disse, já estão aqui há 15, 20 anos, que são os trabalhadores daquelas escolas. Podiam muito bem, através desta descentralização de competências, poder-se ter encontrado aqui uma forma legal para salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Tenho um exemplo, nós reunimos com vários presidentes de Câmara. Fui reunir com o Presidente de Câmara de Vila de Rei, que é uma Câmara mais pequena, que tem 2 escolas, e a opção do seu Presidente disse-me claramente: o senhor que estivesse no meu lugar, o que é que fazia? Eu tinha lá trabalhadores nas cozinhas, mas eu fiz um concurso. Agora concorreram 80 pessoas. Quem ganhar, fica lá na escola. Ao fim do ano, se eles não gostar deles, mando-os embora e faço contrato com outros. Esta é a posição que temos aí, completamente desgarrada e sem problemas. Temos um exemplo já mais atrasado e que pode dar aqui também alguma ajuda para a percepção daquilo que se está a passar. Mangualde. Nós tivemos um processo muito anterior, há 3, 4 anos, em que a Câmara assumiu logo as competências e ficou com os refeitórios escolares, e as trabalhadoras efetivas tiveram 2 anos em processo em tribunal, e agora a Câmara, com este novo Executivo,
antes de chegar a uma sentença do tribunal, aceitou a reintegração das trabalhadoras e contratou-os. Por isso é controverso haver presidentes de Câmara que dizem que juridicamente não podem, em termos de contratação pública, contratar os trabalhadores, e há outros que o fazem. Então tinha que haver um esclarecimento também disto, e esta também é outra preocupação que nos traz também aqui à conversa com os senhores deputados. Queres dizer alguma coisa? Posso usar este? Portanto, em nome da FESAT, também agradecer, portanto, aos senhores deputados o facto de nos poderem aqui receber hoje, mas é só, de facto, alertar que isto é uma situação de veras preocupante, porque, sendo que numa situação normal, onde existem concursos, e estes trabalhadores, infelizmente, já estão muito habituados a mudarem sistematicamente de empresa, mas todos, em conformidade com o contrato coletivo de trabalho, todos os direitos se mantêm, portanto, os anos de casa se mantêm para a nova empresa. Assim, com o Estado já não se verifica, portanto, este problema está a surgir exatamente agora só nas escolas e, portanto, e esta situação realmente é inconcebível, porque os trabalhadores têm o seu local de trabalho lá, nas escolas, onde trabalharam anos e anos, e, portanto, o seu local de trabalho é aquele, efetivamente, e, portanto, as câmaras ficando, portanto, com a responsabilidade, portanto, dos refeitórios, aqueles trabalhadores não podem ficar no vazio, quer dizer, a empresa que lá está a explorar vai embora e, portanto, aquela que fica, que nesta situação, portanto, serão as câmaras municipais, efetivamente têm que ficar com a responsabilidade, portanto, dos trabalhadores. Portanto, os trabalhadores não podem ficar, portanto, agora neste vazio e a aguardar que o Tribunal decida, não é? Porque, de facto, isto é insustentável e, portanto, deixar aqui esta situação no sentido de vermos, portanto, que os senhores deputados pudessem, portanto, fazer algo para que isto tenda a complicar-se, e, portanto, queremos, de facto, ver esta situação mais brevemente resolvida. Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada Ana Isabel Santos, do Partido Socialista. Ora, muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar aqui os elementos da Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, pela vinda aqui à Comissão e por nos trazerem as suas preocupações, que também servem de suporte para o nosso trabalho e para medidas que futuramente queiramos aqui iniciar. Inicio por salientar que na legislatura passada houve uma densificação da legislação no que diz respeito à figura de transmissão de estabelecimentos. Caso existissem dúvidas quando se verificava a transmissão de estabelecimentos, aqui com mais rigor houve aqui alterações para clarificar. Aqui na documentação que nos enviaram relativamente ao despedimento coletivo, estas situações normalmente são acompanhadas pela DGERT e o ACT. Se existir despedimento coletivo sem respeitar o enquadramento legal. E no caso da não passagem da declaração para o desemprego, a ACT assume a declaração. Eu gostava de questionar se estas autarquias locais que não aceitaram a transmissão dos trabalhadores, provocando o seu despedimento, selvaticamente, como aqui nos referiram no e-mail, sem justa causa e sem processo disciplinar, que ficam sem qualquer proteção social, porque as câmaras municipais recusam preencher o modelo para o desemprego, alegando que não têm âmbito para tal. Estes trabalhadores já recorreram aos serviços da ACT e da DGERT, e também agora referiram aqui relativamente à Viana do Castelo, que assumiu os trabalhadores. Eu não consegui perceber bem, penso que me passou, estava aqui a tomar notas, referiram que estes trabalhadores, o horário de trabalho
e os direitos e regalias não tinham sido, não se aplicavam a estes trabalhadores. Foi isto que me referiram, queria só que me clarificassem. De qualquer forma, aqui da parte do Partido Socialista tomámos boa nota sobre a situação que nos vem aqui relatar, e mais uma vez refiro a importância de virem cá para que nós também tenhamos conhecimento mais aprofundado da situação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno de Carvalho, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentá-la a si, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e agradecer a situação que aqui nos trouxeram. O processo que os senhores aqui estão a mencionar é um processo que é obviamente complexo. Nós sabemos que não é fácil concretizar com sucesso uma descentralização de competências, como é evidente. O grande problema aqui, pelo que os senhores nos estão a relatar, não nasce no facto de existir uma descentralização de competências, nasce do facto de se descentralizarem apenas algumas competências e outras virem sem os devidos esclarecimentos. Ou seja, nós ouvimos os senhores presidentes de Câmara Municipal muitas vezes dizerem falta um envelope financeiro e, portanto, sentem-se naquilo que é a sua autonomia estabelecida, de definirem se querem ou não, neste caso em concreto, até contratar diretamente e assumir diretamente esta gestão, sem ser através das empresas a quem foi dada a concessão. Ora, aqui, a grande questão que se coloca é, se querem assumir essa modalidade, é de facto estarem com clareza no que diz respeito à lei que têm que respeitar. E parece de uma forma clara e evidente que este é daqueles temas que deve ser esclarecido no que diz respeito à descentralização de competências. Ou seja, os presidentes municipal devem ter o esclarecimento cabal de que podem ou não assumir aqueles trabalhadores e, se não o quiserem fazer, tem que ficar claro que podem não fazê-lo, ou então são obrigados a fazê-lo. A grande questão que os senhores colocam aqui tem a ver com um esclarecimento cabal que tem que existir da parte da lei, porque o processo de descentralização de competências, que naquilo que é a opinião do grupo parlamentar do PSD está preenchido de infelicidades, encontra aqui mais uma infelicidade. Dir-se-ia que, pela referência que os senhores aqui fazem, o fundamental é haver um esclarecimento no que diz respeito àquilo que são, em primeiro lugar, as competências que as câmaras municipais podem assumir, daquilo que compreendemos da parte dos senhores, e, portanto, aquilo que é a sua capacidade de poder ou não integrar estes trabalhadores, e, em segundo lugar, aquilo que é depois a sua obrigação face aos trabalhadores. Portanto, se não ficam com as empresas se não ficam com os contratos de concessão, não deixa de haver uma responsabilidade para com os trabalhadores. São estes dois patamares. Isso, de facto, pela questão que os senhores colocam, infelizmente não é algo que se encontra apenas neste setor. Há várias questões em que é necessário esclarecer o que diz respeito àquilo que é a descentralização de competências, que está a decorrer em diferentes áreas, e a área social, na área social ainda não está a correr com a velocidade de cruzeiro que está a correr na área da educação, nem na área da saúde. Mas é evidente que esse esclarecimento é necessário. Da parte do grupo parlamentar do PSD, daquilo que nós percebemos, de facto, poderia haver aqui, eventualmente, da parte do Governo, uma iniciativa, e essa é a primeira pergunta que fazemos, se tiveram conhecimento de alguma iniciativa, de haver algum esclarecimento junto dos presidentes da Câmara Municipal para que eles possam atuar, ou um parecer emitido, para que eles possam perceber qual o seu campo de atuação e que podiam atuar, nesse caso todos eles, em conformidade e de uma forma uniforme face à lei, e portanto se houve ou não algum esclarecimento, algum parecer que tenha sido emitido até à Associação Nacional de Municípios, essa é a primeira questão que colocamos. Em segundo lugar, se da parte do Governo tiveram conhecimento dentro daquilo que foi o pacote de descentralização de competências que foi negociado, se houve alguma referência de respeito às refeições escolares, até porque, como os senhores sabem, as refeições escolares variam muito de município para município. Por exemplo, há municípios que decidem assumir as refeições escolares para alguns alunos depois de encerrar as férias escolares e, portanto, o orçamento não é sempre todo o mesmo, como é evidente. O que significa que até é natural que possa ser acautelada de uma forma relativamente simples esta questão dos trabalhadores, porque é um serviço que é essencial. Portanto, não é por aí que, de facto, isso traz especial problema. E a terceira questão que temos que colocar é, se eventualmente existiu esta conversa entre o Governo, e claro que ela existiu, mas se acautelou ou não este tema dos trabalhadores, daquilo que foi a conversa do Governo para com as autarquias, se também foi mencionado esta matéria, daquilo que entendemos não foi, no que diz respeito àquilo que é a valorização salarial, a diferenciação de categorias, e muito particularmente uma questão que os senhores já no passado tinham chamado a atenção, que é o aumento do salário mínimo,
que faz com que muitos trabalhadores que ganham o salário mínimo fiquem cada vez mais próximos dos outros que estão em categorias acima e, portanto, estejam quase numa igualdade salarial, apesar de terem categorias diferentes. Se essa matéria foi não abordada, porque era daquelas que também teria naturalmente que vir a ser corrigida, e ela só pode vir a ser corrigida, como é evidente, se também, da parte de quem dá a concessão ou da parte de quem aceita aos trabalhadores, tiver esta sensibilidade daquilo que é a valorização da carreira, que é algo que os senhores, ainda se não nos falha a memória, em novembro do ano passado, tinham chamado a atenção. E, portanto, estes temas são fundamentais. Da parte do Grupo Parlamentar PST, a total disponibilidade para que, naturalmente, se for necessário haver esclarecimentos nesta lei daquilo que são as competências a atribuir a cada autarquia, teremos essa disponibilidade, até porque, como é óbvio, este processo tem muito que se lhe diga e é óbvio que precisa de muitos esclarecimentos pela forma, eu diria que também selvática como foi feita e, portanto, também foi atirada um conjunto de competências para o Síndico Municipal desta forma, que lhes permite decidir de forma diferente, o que significa já por si, nota claramente que é um processo que não trouxe diálogo para o Síndico Municipal e, consequentemente, também faz com que não haja diálogo com os outros stakeholders, como foi neste caso os trabalhadores, as concessionárias e vários outros que assumem um serviço que, na prática, é público e nós achamos que é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sr. Deputado. Começo por agradecer a presença dos representantes da FESAT. O Chega entende a vossa indignação, que infelizmente se vai generalizando a diversos setores laborais portugueses. Este problema demonstra, mais uma vez, a incompetência deste Governo na forma em que está a fazer a chamada descentralização. Governo que se gaba permanentemente da diminuição do desemprego, mas que, por essa mesma incompetência, vai tirando pessoas para os tribunais, para que possam assim fugir ao desemprego e à miséria. O Chega está disponível para vos acompanhar na vossa luta e para reunir convosco, caso assim o pretendam. A pergunta que vos deixo é simples: onde é que, no meio de tudo isto, está a tão propalada agenda do trabalho digno? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes da FESAT que nos trouxeram aqui, novamente, um tema que, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, temos vindo a acompanhar. Eu creio que nós, em primeiro lugar, há que reconhecer que existe um problema grave com os trabalhadores e as trabalhadoras das cantinas há décadas, porque se foi optando ao longo destas últimas décadas por um modelo de contratação que imprimiu a precariedade total a estas trabalhadoras. Vocês aqui referiram a questão de termos várias trabalhadoras e várias pessoas que, de ano letivo em ano letivo, estão a assinar contratos. Isto significa uma precariedade brutal na vida das pessoas, mas até a própria segurança do ponto de vista salarial, ou insegurança, neste caso, do ponto de vista salarial, que isto implica, mas depois deste problema ainda temos o problema de uma série de empresas que estão ligadas a este setor, que muitas vezes incumprem com aquilo que são os direitos básicos destas trabalhadoras. Por cima deste problema ainda veio então o processo de descentralização. Este processo de descentralização, do nosso ponto de vista, nós não acompanhamos, ele enferma para nós, desde a sua criação, de vários problemas, encerra vários problemas, independentemente de pacotes financeiros maiores ou piores, do nosso ponto de vista é uma questão de princípio e de fundo que nos parece que não está a ser acautelada, não só do ponto de vista mais geral da educação, mas depois nestas questões de pormenor de contratação de trabalhadores que estão afetos às escolas. Nós temos vindo a acompanhar várias lutas, várias reivindicações. Vocês conhecem também, no Distrito do Porto tem havido várias reivindicações, várias greves, inclusivamente, que têm levado estas trabalhadoras a cabo, exatamente na defesa de uma contratação digna dos seus postos de trabalho, de manutenção dos seus postos de trabalho, e isso não está, se já não era acautelado antes da descentralização, depois da descentralização a confusão impera cada vez mais. E, portanto, aquilo que gostaria de questionar e que vocês pudessem aqui aprofundar um pouco é, do ponto de vista da FESAT e das trabalhadoras deste setor, qual é que é, de facto, aquele que é o entendimento da Federação relativamente à solução para esta situação. Porque, do nosso ponto de vista, antes
da descentralização se colocar em cima da mesa, era óbvio que, por parte do Ministério da Educação, teria que haver uma responsabilização por estes trabalhadores, porque elas estão, como vocês dizem, nós sabemos, quer dizer, há trabalhadoras na mesma escola há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e, portanto, há aqui uma ligação direta com a escola, em que elas prestam serviço, mas agora temos esta questão dos municípios, vocês já referiram aqui alguns exemplos, inclusivamente decisões judiciais relativamente a esta matéria e, portanto, aquilo que era importante ficar claro hoje para esta Comissão é qual é que é o entendimento da Federação relativamente à metodologia para a solução desta situação. Para nós tem sido bastante claro que este modelo de empresas subcontratadas pelo Estado, no caso, para suprir estas necessidades, que são necessidades permanentes, porque as escolas precisam sempre de ter as cantinas a funcionar, não pode continuar a vingar. E quem fala nas cantinas fala, inclusivamente, no âmbito do Estado, de outros serviços, como seja a limpeza, por exemplo, ou a segurança, em que este modelo de contratação continua a imperar e, como nós temos vindo a verificar, é um poço de precariedade, é um poço de insegurança para estes trabalhadores, e não estamos a falar, de facto, de trabalho temporário, nem de outsourcing, de trabalho temporário, estamos mesmo a falar de necessidades que são permanentes destes serviços e que, portanto, tem que haver aqui uma responsabilização direta. E, portanto, nós continuamos e vamos continuar a acompanhar estas reivindicações porque elas são da mais elementar justiça para milhares de pessoas que todos os anos têm as suas vidas presas por estes contratos de facto temporários e, portanto, agradecer-vos novamente a vossa exposição e que possam aprofundar aqui quais é que são as soluções que preconizam para este problema. Muito obrigada, Sra. Deputada. Apenas dar nota que o Sr. Deputado do Partido Comunista Português não pôde estar presente, mas encontra-se aqui na sala a sua assessora, que depois lhe irá transmitir aquilo que foi também o resultado desta audição. E passo então a palavra agora aos senhores para os 10 minutos finais. Então, muito obrigado. Alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, no que toca à CT, fomos confrontados com a recusa das câmaras municipais em passar o modelo para o desemprego. Do nosso ponto de vista, para os trabalhadores terem acesso, portanto, à proteção social, ao subsídio de desemprego, do nosso ponto de vista caberia à Câmara, porque era a Câmara Municipal que estava a despedir e, portanto, caberia à Câmara, mas, por precaução, os trabalhadores requereram o modelo para o desemprego, quer à empresa que deixou a concessão, quer às câmaras municipais. Nenhuma nem outra passou o modelo para o desemprego. Compreensivelmente, a empresa que deixou, por força do 285 do Código de Trabalho e da diretiva comunitária, de facto não despediu ninguém, portanto, houve uma reversão da exploração do estabelecimento e cabia a quem tomar, porque as câmaras tinham aqui duas posições. Uma era assumir a gestão direta, portanto, do serviço de refeições, e outra era fazer um novo concurso e passar estas cantinas escolares para um novo concessionário. Aquelas que optaram por fazer um novo concurso, não houve problema nenhum. Portanto, as câmaras que optaram por não fazer concurso nenhum, optaram por gerir diretamente, fizeram estes despedimentos selváticos, sem justa causa e sem processo disciplinar, sem qualquer dúvida nenhuma. Agora, em relação ao modelo para o Fundo de Desemprego, que é a questão que foi aqui colocada, a ACT acabou por passar. Daquilo que sabemos, não tem poderes para intervir junto da Câmara Municipal, e por isso também não aplicou a coima, portanto, à anterior empresa, porque não cabia a ela para passar o modelo, e então passou o modelo, mas demorou muito tempo, mais de 2 meses, portanto, os trabalhadores ficaram sem qualquer proteção social. Em relação à questão colocada, em relação à Câmara Municipal de Viana do Castelo, a questão é simples. Os trabalhadores são integrados nos quadros da Câmara Municipal, e devem ser integrados com todos os direitos e regalias, incluído a antiguidade, e foram integrados, portanto, com esses direitos. Acontece que, em relação ao vínculo, portanto, ao vínculo não reconheceram o vínculo à função pública, mas também não aplicaram a contratação coletiva. Ainda tivemos uma reunião recentemente, porque vamos lá ver, ou aplicam a contratação coletiva, ou aplicam um regime, ou aplicam o outro, por força da portaria de extensão, porque houve tabelas salariais, entretanto, negociadas e em vigor,
e, portanto, a Câmara Municipal recusou-se a aplicar essas tabelas salariais. Nós entendemos que, por força da portaria de extensão, estavam obrigados a aplicar a contratação coletiva toda, ou então, portanto, digamos, a reconhecer o vínculo dos trabalhadores como funcionários, iguais aos outros trabalhadores, e, portanto, a dar-lhes 35 horas e as regalias que os outros trabalhadores têm. Portanto, há aqui um vazio que é preciso esclarecer. Mesmo para aquelas que assumiram os trabalhadores, vão ou não vão, portanto, digamos, pôr em igualdade, respeitar o princípio da igualdade, porque o que acontece é que há numa cantina trabalhadores que vieram de uma empresa, de uma concessionária, e há outros trabalhadores que são funcionários da Câmara. Uns têm 35 horas, os outros têm 40 horas, e por aí adiante. Portanto, os direitos não são iguais, em termos do trabalho igual, deve ser, portanto, salário igual. E, portanto, esse esclarecimento que achamos que, de facto, havia que esclarecer. Agora, houve câmaras que pediram às CCRs pareceres, no sentido de terem uma orientação quanto à admissão destes trabalhadores sem concurso. Claro que nós sempre alegámos os acórdãos dos tribunais de relação, em relação, digamos, à obrigação das câmaras municipais de assumirem, portanto, os contratos de trabalho, como se nada houvera tido lugar, de acordo com o 285 e de acordo com a diretiva comunitária. Eu julgo, aliás, que não há qualquer dúvida. Agora, em relação ao Governo, o Governo, daquilo que sabemos as câmaras municipais nos transmitiram, sobre isso não disse nada. Quando houve a descentralização de competências, não se falou, portanto, destes trabalhadores, das cantinas escolares, desta realidade que a DGEST conhecia, portanto, com com alguns milhares de trabalhadores a nível nacional e, portanto, que estavam sob a alçada da DGEST, e isso não foi tratado. E isso foi um motivo para que as câmaras não tomassem conta dos trabalhadores. Mas, em bom rigor, se a Câmara acaba por contratar outros trabalhadores e fazer concursos para outros trabalhadores, portanto, deixando de lado estes trabalhadores, vai gastar também dinheiro. Embora, naturalmente, que é uma pretensão normal, portanto, das câmaras municipais serem compensadas quando se faz esta descentralização de competências. Agora, na verdade, o que é necessário é que haja um esclarecimento desta situação, para que os trabalhadores, portanto, digamos, os próximos trabalhadores no próximo ano escolar, que está daqui a pouco tempo, portanto, as concessões acabam em junho, e por isso há câmaras que vão tomar conta da gestão dos serviços. É urgente esclarecer esta situação destes trabalhadores. Destes trabalhadores, nós estamos a falar mais dos trabalhadores efetivos, que são uma minoria, como disse, são cerca de 10% dos trabalhadores a nível nacional das cantinas, porque é uma vergonha, é mesmo uma vergonha que estes trabalhadores que trabalham, alguns desde o início das concessões das cantinas, foi há cerca de 24 anos que começaram a concessionar cantinas aí a torto e a direito, e portanto desde essa altura que são trabalhadores, portanto, que todos os anos têm que assinar contratos, e todos os anos chegam a junho e são despedidos, e ficam na incerteza, digamos, se vão ser contratados novamente em setembro ou não. Claro que isto é um problema que devia ser tratado, bem como das cargas horárias, alguns problemas que a FESAT foi resolvendo em reuniões com a DGEST, mas muitos problemas, portanto, ficaram para resolver. Mas, no fundamental, tentando responder às questões que nos colocaram, portanto, nós esbarramos com a Câmara, por um lado, porque entendiam que, de facto, pela lei da admissão dos trabalhadores, não podiam admitir trabalhadores que não fossem por concurso público, mesmo nós insistindo com as decisões dos tribunais, mesmo insistindo que este direito constitucional à segurança no emprego, não é um direito de agora, já agora, é do Código de Trabalho, mas já era da LCT, já era de 1969, até era do tempo do regime fascista. Os trabalhadores tinham direito, portanto, estão mais ligados ao posto de trabalho, neste caso à cantina, e não estão ligados à Câmara ou à empresa, etc., que lá passa. Portanto, os trabalhadores têm direito sempre ao lugar, é uma coisa muito velha, que tem sido até aperfeiçoada por força do Código de Trabalho, etc., até foi aperfeiçoada, e as câmaras municipais deviam ser-lhes apresentadas, deviam ser aplicadas contra ordenações que estão previstas, portanto, no artigo 10º, no número 10 do 285 do Código de Trabalho, e a Inspeção de Trabalho sente-se incapaz de aplicar estas contornações porque diz que não pode funcionar. Mas, no essencial, portanto, nós precisamos que rapidamente, e é nessa medida que pedimos esta audição, que rapidamente esta situação seja esclarecida,
para que neste próximo ano escolar não exista esse problema. Em junho os trabalhadores são despedidos e são transmitidos à Câmara, não são despedidos os efetivos, mas também os outros trabalhadores contratados a termo. Não é justo que os trabalhadores fiquem no desemprego, quando se fosse uma concessionária, uma nova concessionária, de certeza que não ficavam tanto no desemprego. Disse. Só para completar aqui mais 2 ou 3 questões, eu julgo que a percepção que temos das reuniões que tivemos com vários senhores presidentes de Câmara é aliciante, pelo menos aquelas câmaras de média dimensão, que num futuro próximo, talvez já o próximo ano letivo, deixem de ter empresas concessionárias e passem a ser eles próprios a ter, porque é a economia local, a própria aquisição das matérias-primas para os refeitórios, é também a sua ligação às pessoas que são do seu conselho, contratação, é aliciante e isso é uma preocupação que temos. Vai haver muitos mais casos destes por resolver se não houver esclarecimento. Nós pedimos reunião também à Associação Nacional de Municípios e ainda não fomos recebidos. Por parte do Governo, o que dizemos é que existe realmente falta desta informação e clarificação. O Governo negociou com as autarquias, foi um fincapé que foi feito, o valor da refeição. Neste momento, entrou em vigor em janeiro, o valor melhorou, o valor da refeição para as autarquias poderem fazer face a essa questão. Em relação também a outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, solução. Do nosso ponto de vista, hoje será mais fácil tratar do problema, quer dos trabalhadores efetivos, que nós, do ponto de vista legal, respondendo, claro que em representação dos nossos associados, corremos, sabemos o que a lei determina e onde podemos agarrar e recorremos para defender. Ele amigo, reunimos até o último momento com a senhora vereadora, a vice-presidente da Câmara, para tentar encontrar a solução. Não conseguimos, tivemos que ir para o tribunal, mas dizer que a solução, do nosso ponto de vista, agora está mais fácil. Até porque o Sr. Deputado nos veio aqui dizer, e é verdade, em que há mais serviços para além dos 9 meses. As autarquias têm outros serviços que necessitam desses trabalhadores em termos de refeições que são feitas para as crianças mais desfavorecidas, para os ATLs que continuam, para as férias escolares, que algumas câmaras também fazem os campos de férias. Portanto, estes trabalhadores têm neste momento condições para estar ocupados 11 meses. Então a nossa solução é que esses trabalhadores sejam trabalhadores efetivos, seja na passagem de concessão, se for concessionados os serviços a empresas privadas, ou então, se for para a autarquia, que esses trabalhadores sejam trabalhadores das autarquias. Esta é a solução que eu acho, nós achamos que deve ser a solução aqui a encontrar. Em relação aos salários, dizer, nós negociamos, num ponto de vista, como o Figueiredo disse, o contrato coletivo de trabalho com a Aresp, que realmente, com as dificuldades todas que existem para a negociação coletiva, este contrato não é negociado desde 1998, 2003 foi a última atualização só de matéria salarial, e por isso, dir-me-ão, este contrato que abrange muitos milhares de trabalhadores a nível nacional, é um dos contratos mais maltratados no ponto de vista da nossa contratação coletiva, onde está bloqueada completamente e os salários realmente são como o Sr. Deputado está a dizer, estão muito perto do salário mínimo nacional, quase a maioria dos trabalhadores, inclusive a Aresp viu-se obrigada o ano passado a dar um aumento suplementar, depois de ter negociado com o GT uma tabela salarial de miséria que nós não assinámos, deu um aumento suplementar às cozinheiras porque já não conseguia segurar as mulheres que queriam todas sair dos refeitórios, quer de fábricas, quer de escolas, quer de hospitais, porque o salário das cozinheiras, que têm a responsabilidade total então nas escolas, são responsáveis de tudo, fazer a conservação das matérias-primas, fazer as encomendas, fazer tudo, estavam neste momento a ser completamente desrespeitadas. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez a vossa presença. Creio que os senhores deputados terão, obrigada também aos senhores deputados, creio que os senhores deputados terão tomado todos boa nota daquilo que foram as vossas reivindicações. Penso que, de facto, o essencial aqui é esclarecermos esta questão e vocês conseguirem esclarecer esta questão, sendo certo, obviamente, que os trabalhadores não podem ser prejudicados daquilo que são os seus direitos e as suas garantias. Muito obrigada mais uma vez e um resto de um bom dia de trabalho.